que eu vou mostrar aqui agora, que é digno de madeira de dar em doido, é algo absurdo. E vocês vão ver, inclusive eu tinha até um outro vídeo para chegar hoje, que é assim, às vezes quando eu tô em casa, ali com o espaço, eu faço vídeo. Tem muitos conteúdos. Eu já tenho outros vídeos programados para chegar no canal. Mas eu tive que cortar o vídeo que ia chegar hoje para colocar este vídeo. Porque eu tenho que mostrar isso. A reportagem que está no G1 da Globo. Eu quero até parabenizar o G1 por ter colocado esta matéria, porque isso tem que mostrar, tem que propagar. O nível que o nosso país está em questão de liderança religiosa. Gente, é bom entender que eu não estou fazendo um trabalho de intolerância aqui, não. Eu não tenho nada contra a sua fé. Eu já falei várias vezes, se todos os seres humanos do planeta, até eu, todos tivessem uma fé em um supremo soberano, mesmo sem estar em lugar nenhum, mas que usasse de humanidade com as pessoas, não existe guerra, não existe morte, não ia existir violência, não ia existir essa merda aqui que fala de destruição à criança em nome de um Deus e vem alimentando pensamentos totalmente errados e absurdos de supostos líderes religiosos. Eu não tenho nada contra a sua fé, não. Aqui eu bato no sistema. Você vai ouvir. Você vai ver o vídeo aqui. Um pastor, ou melhor, um pastel de rodoviária, que deveria tomar vergonha na cara dele, de dizer, de abrir a boca e dizer, em uma de suas palestras mentirosas, de coisa mística que não pode provar, que tem criança que é culpada pelo crime de ser abusada, violentada. Para não falar a palavra aqui. Isso dá ranço, náuseas e nojo de um sistema que faz um ser humano ter um pensamento desse. Eu tenho aqui um argumento muito forte para falar. E se vir algum religioso a bater aqui no que eu estou falando, é porque é farinha do mesmo saco. E o que eu vou falar aqui, baseado no que eu ouvi, e vou mostrar para vocês, que tá aí nas redes sociais, se vir algum religioso para aqui, para defender isso, para mim merecer ser preso, sem fiança, para defender o que o senhor, um pastel de rodoviária, falou nesta palestra que está causando polêmica nas redes sociais. Uma rápida vinheta e eu volto. Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações. Quero agradecer a todos os meus amigos. Tá aqui Madeira de Daindô, essas ideias de louco. Pelo trabalho que eu venho fazendo aqui, pelo apoio de vocês. Porque não é fácil usar de extrema humanidade neste país. Eles pensam que humanidade é acreditar em besteira, em besterol. Olha só, eu vou colocar aqui o que esse pastor falou. Vou dar um cortezinho aqui, vou chamar o vídeo aqui para a tela. Olha o que está publicado no G1. Eu recebi esta matéria e eu fiquei estarrecido, exclamado, admirado.
nem sei o que dizer. Mas o meu trabalho é um trabalho de conscientização. Observe o que esse pastel de rodoviária falou. E depois, ouça o que eu vou falar. Em poucos minutos. Não vou tomar muito tempo. Pastor diz que algumas crianças abusadas também são culpadas pelo crime e causa revolta na web. Aí tem um vídeo. E o nome desse pastor é Jonas Felício Pimentel e líder da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé de Goiânia. Vamos ouvir aqui. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Filho junto com o pai, junto com a mãe, a menos que existe uma circunstância imperiosa que não permite tal coisa, não é? Mas e eu disse que existem situações. Presta atenção. Que quando acontece um abuso de uma criança, olha o que ele falou. A criança é também culpada porque ela deu lugar. Mas olha só, isso é uma exceção. Que quando acontece um abuso de uma criança, olha o que ele falou. A criança é também culpada porque ela deu lugar. Mas olha só, isso é uma exceção. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu descer aqui. Deixa eu deixar aqui neste cantinho aqui de baixo. Vocês ouviram o que este pastel falou? Vocês ouviram? Claro que no início da sua palestra ele dá uns conselhos até legais para os pais e as mães não deixarem seus filhos em qualquer lugar. E outra coisa, e não deixar dentro de igreja também com pastores, com líderes que vocês não conhecem ou com pessoas que vocês não conhecem. Tá. Para não dizer que eu só peguei esse trecho. Só que esse trecho é crucial. Ei, tio, o religioso, é crucial para mostrar o quanto o que acontece na mente de uma pessoa religiosa é algo prejudicial, é uma doença, cara. É isso mesmo, estou falando salvando as exceções. O pastel, o Pimentel da mentira, deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Nenhuma criança é culpada por um abuso contra a si mesma. Nenhuma criança é culpada. Sempre será o culpado que tem que ser preso sem fiança e que este país tem que usar de uma lei mais rigorosa. Sempre o culpado é o criminoso que aproveita de uma criança inocente. Não tem exceção não que você falou, tem exceção que a criança é culpada pelo crime. Para com isso. Para com isso, rapaz. Criança, ela não tem livre-arbítrio. Que vocês dizem que o livre-arbítrio existe. Criança tem que ser cuidada pelos pais. Tem que ter total proteção. Mas, mesmo assim, se um criminoso abusa de uma criança, não importa o lado da criança. Só existe um culpado. Um culpado. O criminoso. Que tem que pagar. Mas só que a mente de vocês é uma mente doente, cara. É uma mente doente.
que coloca culpa numa criança por um acontecimento trágico. Sabe por que vocês falam isso? Porque vocês alimentam isso aqui. Porque vocês alimentam que é necessário acontecer o que aconteceu em 1 Samuel 15:3, que eu não canso de falar aqui. Que o deusinho de vocês, inventado, ordena destruir, matar uma criança no braço da mãe. Uma criança de peito. E vocês não têm vergonha na cara de propagar um livro que fala dessas coisas. Um livro que fala de violência, até sexual, contra a criança. É isso mesmo que está escrito em Números, no capítulo de número 31 e o verso 18. O verso 18. Que meninas virgens eram separadas para servirem de objetos sexuais dos soldados de Moisés. Então, é comum que você fale isso, cara. É comum. Isso é para mostrar o quanto é perigoso esse sistema aqui deste país. O quanto é perigoso. Agora mesmo aconteceu. Inclusive, eu vou refutar uns que pregaram lá nos Gideões Missionários da Mentira. Tendo respeito pelo ser humano, eu não vou difamar o próprio ser humano em si. Não vou. Primeiro que eu não faço isso, eu não difamo nenhum ser humano aqui. Eu sempre vou zelar pela integridade física e não vou aqui falar o que eu não tenho prova. Eu vou refutar por aquilo que eu escutei. Refutar a ideia. Eu vou refutar a ideia do senhor Marco estar lhe enganando. Eu vou refutar a ideia do senhor Gilmar Santos, que pregou lá. E outros alienados que pregaram lá. Alienando pessoas. A ideia religiosa. Isso eu posso fazer. Agora eu não vou falar nada em questão ao ser humano deles. Porque eu sei que eles ficam pescando qualquer coisa que nós estamos falando aqui pra vir falando besteira também. Besterol, tentar se defender falando besterol. Agora, eu queria uma reação do senhor Marco Feliciano sobre esta fala aqui. Eu precisava ver uma reação do senhor Silas Malafaia sobre esta fala aqui. Deste pastor. De colocar exceção, claro, que ele não vai colocar todas, e dizer que criança, tem criança que é culpada, que também é culpada por ser abusada. Putz grilo, cara, a gente tem que ouvir isso neste país? Até quando? Eu não estou falando aqui de ateísmo como realidade absoluta, não. Para com isso. Não estou falando de agnosticismo como realidade absoluta, não. Para com isso. Eu estou falando de realidade das coisas que estão acontecendo e por isso que o nosso país ele é atrasado, ele não prospera. E por isso que existem muitas violências dentro de regimes religiosos, onde a proteção não é tanta. Eu parabenizo a G1 por ter colocado esta matéria, né? Agora, para outro lado também, eu critico a Rede Globo Televisão, critico por alimentar tanta religiosidade em suas programações, principalmente em novelas. Critico! Porque eles passam o tempo todo colocando nas novelas a alienação religiosa, mas não colocam uma pessoa racional falando sobre humanidade sem religião, sem precisar de religião. Não precisamos de religião neste país, precisamos de conscientização, precisamos de humanidade. E eu volto a dizer, este canal, ele é protetor das crianças e também protetor das mulheres, ou qualquer ser humano de bem e honesto. Esse canal é contra qualquer tipo de preconceito.
eu não ia deixar passar batido uma matéria como essa. Porque isso aqui não tem sentido e não tem lógica. Antônio, você teria que ouvir a palestra toda. Talvez tenha religioso que diz, você poderia ter ouvido a palestra toda do pastor, que ele falou muitas coisas certas. Tá, mas este parágrafo não era para ele falar, porque isso não faz sentido. Colocar culpa numa criança. A criança não tem culpa de nada disso. Criança ainda não tem uma mentalidade. Quando ele falou criança, ele poderia dizer qual a idade, né? Ele poderia dizer qual a idade. Ele colocou exceções, mas não falou a idade da criança, que segundo ele é culpada também pelo crime de ser abusada. E o que isso alimenta? Um montão de pessoas maldosas aí em relação a isso. Esta fala deste pastel de rodoviária. Quando eu digo pastel de rodoviária é porque eles dizem isso lá no meio deles, que eles são iguais a pastel de rodoviária, que tem muito óleo e pouca carne. É pastel de rodoviária. Como é que fala uma coisa dessa, rapaz? Tome vergonha na cara. Homem de barba branca, que já viveu tanto, cabelo branco. Parece que a palestra dele ia ser uma palestra 100% protetora das crianças. Mas quando ele abre a boca para falar apenas este parágrafo que ele falou, ele mostrou o que tem na mente de vários líderes religiosos, com algumas exceções. Porque ele não falou aí somente porque só ele pensa desse jeito, não. Tem muitos que pensam assim. Você sabe por que eles pensam assim? Porque, para eles, na sua maioria, todos os acontecimentos de destruição a crianças aqui neste livro, tem crianças que tiveram culpa e foram culpadas. Só falta ele dizer que as filhas, os filhos, as crianças dos amalequitas eram culpados pelos pais um dia terem, ou seja, pelos seus ancestrais um dia terem se levantado contra o povinho que vinha do Egito. Eles dizem isso. Ei, criança não pode assumir culpa nenhuma. Os pais têm que ter cuidado com as suas crianças. E sabe por que na maioria dessas crianças, essa maioria é vulnerável a passar por essas situações? Porque essa maioria é criada dentro de religião, mais do que o ensinamento que tem que ter para que essa criança se proteja. Aí aquela família ali confia naquele líder religioso. É um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, e deixa a sua criança sozinha com um líder religioso, ou com qualquer outro religioso, independente de ser líder ou não. E aí quando acontecem essas desgraças, quando acontecem esses acontecimentos aí, trágicos, contra as crianças, esses crimes, aí vão falar besteira para tentar justificar uma mentira escrita. Aí vai falar besteira. Dificilmente você vai ver aí na internet, dificilmente pode acontecer, eu não estou aqui falando por todos. Dificilmente você vai ver acontecer na internet que um ateu, humanista, humanitário, que não tem fé nessas besteiras, nesses besteiróis aí, pegou uma criança e fez um ato criminal como esse e tirou a possibilidade da criança viver de uma forma natural e normal. Porque você não sabe o que é. Eu nunca passei por isso, mas eu estudo e eu entendo o que é o futuro de uma criança que na infância foi abusada. Você não sabe o mal que o infeliz faz para uma criança. Você acha que ela não vai lembrar? Você acha que ela não vai lembrar? Tem criança que cresce depois que passa por um ato como esse
e quando chega na idade adulta se suicida, se você não sabe. Tem criança que vai viver em depressão profunda. Não se pode violar o íntimo de uma criança, nem de uma mulher, nem de ninguém. Não se pode violar o corpo de ninguém. Porque se existe na Terra algo sagrado, que não tem nada a ver com religião, é o corpo de cada pessoa. E o que mais a gente tem visto na internet, mostrando o que acontece por aí, internet e na mídia em geral, o que mais a gente vê é acontecimento como esse, de abuso sexual, a criança, a mulheres, a idosos. Nem idosos eles deixam passar. Cara, que coisa, que país. Agora o país é religioso, né? Se o país fosse um país ateu, eles poderiam vir para aqui e dizer: ah, você está falando isso, mas você não parou para pensar que esse país é 90% ateu e 10% apenas religioso. É por isso. Vem, infeliz, falar isso aqui que eu quero ver. Vem falar isso aqui que eu quero ver, infeliz. Porque o país é 90% religioso. 90%. E mais de 5% entra um pouco de agnosticismo. E ateísmo aqui no Brasil é apenas, acho que menos de 3%. Então não vem pra cá culpar ateu não, viu? Não vem pra cá culpar ateu e agnóstico aqui não, viu? Porque todos que praticam esses crimes são pessoas que têm crenças, portadoras de fé religiosa. Como é que o Antônio vai falar? Como é que o Antônio não vai falar? Não estou aqui dizendo que são todas, e que são todas as pessoas, são todos os líderes que fazem isso. Não! Mas quando um líder religioso, que se acha intelectual, ali na sua ostentação, na sua intelectualidade da sua igreja de patamar, fala uma desgraça dessa num parágrafo que ele colocou, isso mostra o nível que o nosso país tem em questão de liderança religiosa. E enquanto existir proteção total, eu não estou falando de fé, gente, para com isso. O que eu vou falar aqui é forte, mas primeiro eu vou ter que explicar aqui para que não venha um monte de elemento ruim, mentalmente falando, protegendo o sistema, falar bosta aqui no meu canal, aqui no setor de mensagens. Não estou falando de fé, porque fé você pode ter em qualquer lugar. Eu não sou contra a pessoa que vá para a sua igreja, sua denominação, independente do que acredita, se é na Umbanda, se é na Quimbanda, se é no Candomblé, se é no catolicismo, no protestantismo, onde for, mormonismo, testemunho de Jeová, o que for. Não. Essas pessoas que são pessoas do bem, que estão dentro dessas denominações, são pessoas enganadas. Não estão fazendo maldade, estão perdendo tempo, porque esses deuses não funcionam. Mas não estou falando dessas pessoas. Mas uma coisa eu vou dizer, enquanto nós não tivermos aqui neste país uma lei mais severa para investigar dentro dessas denominações, essas lideranças, nós vamos ter isso que vai acontecer aí. Uma pessoa que abre a boca para dizer uma coisa dela, não importa, a palestra dele poderia ter sido a melhor palestra dele, mas este parágrafo que ele falou é a mesma coisa do que falaram que o presidente, o ex-presidente falou, que chamou. Mesma coisa. O Covid de gripezinha. É a mesma coisa. É uma pequena coisa. E o outro também, o outro presidente, para não dizer que eu estou falando aqui, porque aqui eu não falo politicamente contra nem a favor nenhum lado, mas o outro também falou. Ainda bem que a natureza criou a Covid-19. Tem um parágrafo que ele falou. Cara, esses tipos de coisas não se pronunciam. Se você fala isso aí é porque fala que teu coração tem aquilo. Ou seja, sua mente tem aquilo. Esse canal é um canal protetor de criança, é um canal protetor de mulheres, contra preconceito, é um canal racional.
Não estou dizendo aqui que o ateísmo é a realidade, não. Eu me tornei cético por não ver nenhuma intervenção divina em lugar nenhum, por não ver nada a favor do ser humano quando mais o ser humano necessita. Sou cético por excelência, ateu por excelência, até o dia da morte. Só se realmente alguma coisa me surpreender a ponto de mexer com a minha estrutura e dizer, não, estou errado. Eu sou ateu convicto, porque para fazer parte desta miséria chamada religião, nunca mais. E se eu morrer hoje, eu morrer amanhã, eu já morro satisfeito. Por quê? Porque eu conheci a racionalidade. E infeliz daquele que vive a vida toda e não conhece a racionalidade e fica protegendo religiões. Não estou falando de fé. Porque tem gente que tem fé e não está dentro de religião. Tem muita gente que você fala, não, Antônio, eu não consigo deixar de acreditar em um ser supremo, agradeço pela minha vida, não estou falando disso. Eu estou falando de sistema religioso que aliena pessoas. E a gente tem que ouvir esse tipo de coisa. E tem muitas pessoas que gostariam de falar o que eu estou falando aqui. Eu estou falando por essas pessoas. Eu estou aqui em proteção à integridade física e principalmente de uma criança. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu vou voltar e eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.